Estamos aqui em mais um Que Beleza de História podcast e temos hoje um convidado incrível. Ele é músico, ele é psicólogo, ele faz conteúdo e faz um conteúdo excelente. Estamos aqui com o Rafinha. Eba, Tudo que bom, delícia irmão? de convite. A gente tava já num papo delicioso aqui antes de ligar as câmeras, que acho que vocês podiam fazer um quadro no podcast que é o antes do play, né, ali. Boa, vou falar com o Jota. Que Gostei beleza da de ideia. história e que beleza da história que eu ouvi antes dele contar aquela outra história, né? Isso aí, vou pegar essa ideia aí. Pré-história, pode chamar. Ó, Pré-história, legal. boa, cara. Mano, prazer estar falando contigo. Você é uma referência pra mim que trabalho no ramo digital, de uma pessoa que usa a criatividade, que estuda, que faz um conteúdo de valor, né, da sua forma e consegue levar de fato influência, né, ser um influenciador no meio digital. E assim, Rafinha, o objetivo do nosso quadro é principalmente trazer uma coisa que às vezes ninguém vê em você, que é a tua história. As pessoas já pegam ali aquele momento, Rafinha sucesso. Pô, tá Sim. ganhando dinheiro, tá bem, tem uma carreira. Esquece o Rafinha, todo esse trajeto gigante que ele teve pra chegar até aqui. E assim, cara, eu queria que você trouxesse um pouco disso. Nesse momento, a gente vai falar dessa virada, mas esse antes, né? O que fez você chegar até aqui, te motivar a fazer o que você faz hoje? Você compartilhar um pouquinho com a gente. Legal. Eu sou apaixonado por música desde pequenininho, que meu pai toca violão, toca piano, não é músico profissional, mas toca, canta. Minha mãe também estudou educação artística e tal. E eu queria ser psicólogo desde criança, mas descobri que a música era uma forma de abrir o coração das pessoas e tal, né? E o meu também. Mas muito antes disso, quando eu tinha uns 11 anos, eu peguei um violão emprestado do meu tio, porque eu vi um cara tocando violão na praça e os amigos estavam em volta. E antes disso tocava teclado, e o teclado eu não podia levar pra praça. E o cara tava com o violão na praça com os amigos em volta. Eu falei, cara, é isso. Os amigos em volta. Daí eu migrei pro violão. Daí eu comecei a cantar as músicas da época ali, né? Você tinha quantos anos, mais ou menos? 11 para 12. Legal. Daí com 14 mais ou menos, eu fiquei com vontade de escrever minha primeira música. E cantei pra minha irmã, cantei pra umas pessoas sem falar que era minha. Até que minha irmã um dia pediu pra eu cantar de novo, que ela tinha amado aquela música, e eu comecei a ter coragem de falar que era minha. E eu percebi que quando eu cantava a minha música, era menos público, muito menos, que conhecia. Só que aquele público, ele ia porque ele queria aquela música. Se eu cantasse a música Legião Urbana, ia muito mais gente. Só que eu estava indo lá para ouvir o Legião Urbana. E eu pensei, eu prefiro menos pessoas, mas que estão aqui conectadas com o meu verdadeiro coração, do que Legal. conectar muito mais pessoas que estão ali mais distantes do meu Só que é coração. entretenimento, mas não quer se E conectar. tudo bem, né? As pessoas querem entretenimento, tudo bem. Aí eu encontrei o começo ali do meu propósito. Só que o músico, quando começa a tocar em barzinho. E como é que você vai no barzinho tocar sua música autoral? Até Ninguém tinha um quer. pouquinho de público, mas era muito pouco, eram os amigos, era aquela coisa. Aí eu percebi que tinha gente que ia lá por causa do chopp em dobro, tinha gente que ia lá porque gostava da comida, tinha gente que ia lá para comemorar o aniversário, está tocando sua música, uma música que você pensou para escrever, homenagem para sua avó. De Chega repente, o maluco com um papelzinho, toca Legião. parabéns no meio da música, de costas pra você. O papelzinho, o bilhetinho, que é meu aliado, o bilhetinho. Eu adoro receber os bilhetinhos, adorava quando fazia muito bar. Mas doía um pouco, né? Aí, continuei. Barzinho, ganhava um pouquinho do público, ia aumentando, tocava muitas horas, estava sempre rouco. Cantava à tarde, cantava à noite. E percebi que se eu fosse embora sem tocar uma música minha, pra mim tinha dado errado. Tinha dado errado. Então o que eu fiz? Antes de cantar a música, eu contava a história da música. Pelo menos pra dar uma vontade na pessoa de escutar. Cara, você teria esperto isso, né? Vendia, né? Eu fiz a música com a minha avó. E a música chamava Bem-vinda. E minha avó também. Então eu falei assim, um dia eu fui tomar café na casa da minha avó. E a minha avó me encheu de carinho, de cafuné, em silêncio. Me deu um monte de carinho. E eu percebi que o jeito dela de dar carinho era silencioso. Saí de lá, eu vi um assalto. O cara roubou a carteira do outro na minha frente e saiu correndo. E fiquei com vontade de xingar o cara na hora, mas eu pensei, se ele tivesse tomado café na casa da minha avó, ele não ia ter feito isso. Então, em vez de falar mal desse cara, eu resolvi falar bem da minha avó. E fiz uma canção que tem o nome dela, chama Bem-vinda. Que legal. Aí eu começava a cantar a música.
Aí, pelo menos, em vez de um, eram 5 que prestavam atenção, né? Melhorava o público. Então, aí a dificuldade era a atenção das pessoas. E hoje em dia, o que, que eu faço? Eu falo basicamente para um público que senta para me ver. Então, para mim, isso é uma realização gigantesca. Não importa mais a quantidade. Pode ser um, como você está aqui, né? E milhares que estão assistindo por aí. Ou lá no palco vai ter também muita gente. Ou às vezes numa rodinha de violão. Mas a atenção eu percebi que era o que o meu coração queria. Sim. Só que quanto tempo eu fiquei cantando, disputando a atenção das pessoas? Vai, até eu conseguir um reconhecimento maior, pelo menos 10 anos. Hoje já faz 22. Caraca. No meu primeiro show. Meu primeiro cachê vai fazer 24 anos já quase. Comecei um pouco cedo também, não sou tão velhinho assim. Então, mas também já rodei bastante. Mas de tudo isso, né? Porque eu tô contando essa história do bar. Eu tenho maior gratidão pelo bar. Quando eu olho pro bar assim, eu não sinto tristeza. Tipo, tinha que ficar convencendo as pessoas. Cara, o bar me ensinou. Te formou. Eu vou agora pro palco, fico apreensivo, fico adrenalina. Caramba, tem que dar certo, que responsabilidade. Eu consigo fazer isso ali por conta do bar. Sim. Se não fosse o bar, eu não ia ter essa bagagem. A bagagem. Foi sua fundação. Até o Marcão tava aqui de manhã, aí ele falando, cara, eu aprendi. Meu começo foi na feira. Eu vendia na feira, lá no Rio de Janeiro, e eu fui aprendendo a me comunicar, aprendi a vender. E assim, são essas experiências. Pô, comecei no bar, comecei ali, às vezes muito músico não ia, pô, não é ruim. Mas não é, cara, o que te formou, você aprendeu a vender as suas músicas, eu achei isso muito legal. Eu, por exemplo, se às vezes um músico, eu lembro, tem músicas que eu nunca esqueço porque a pessoa contou uma história antes. Por exemplo, um dia eu fui no show eu não lembro o nome da música, mas eu fui no show do Pichote. E aí eu lá, né, não é muito meu estilo, né, eu sou um cara mais rock and roll, mas eu lembro que ele falou, a minha mãe morreu e tinha morrido há pouco tempo, e eu fiz essa música pra ela. Eu queria homenagear ela nessa música. Cara, eu escuto a música, eu lembro na hora, da frame, e assim, isso aí é muito legal, cara. Você já foi aprender, você aprendeu no bar, né, isso aí, né? Sim. E eu acho que qual que é o grande sacada dessa coisa, que é simples, na verdade. Não importa onde você tá. Ali quando você tá nessa situação, é como se você recebesse um prêmio. Vamos pensar assim, eu sentei aqui com você, eu recebi um pote aqui. Nesse pote tem muitas coisas valiosas. Eu tenho direito de receber esse pote em todo lugar que eu tô. Aqui eu tenho direito, você me deu esse pote, que é a oportunidade de estar aqui. Aí eu tenho duas opções. Passar batido, ficar pensando em ir embora logo, ou vamos olhar o que tem de bom aqui, né? Então assim, todo cargo que você tem esse pote de ouro que eu falo. Ele tem vários tamanhos, mas toda posição é como se você acordou, você recebeu. Todo dia você acordou, você recebeu. E às vezes a gente não usa, né, esse crédito que a gente recebe, né? Sim. Então, aí quando eu tava no bar, eu podia chegar em cima da hora, eu podia até tomar uma cervejinha se eu quisesse, no intervalo, eu podia dar mais intervalos, eu podia um dia não falar com a plateia, ficar cantando quietinho se eu tivesse meio chateado. Eu podia desmarcar um pouco em cima da hora, faltava uma semana, olha, apareceu outro negócio, posso trocar? Pode, tal. Olha quanta coisa legal tinha. Eu podia sentar na mesa com a plateia, minha mãe podia ir lá comigo, ficar do meu ladinho, meus amigos. Eu podia... Olha tanto de coisa. Só que se eu tivesse com a cabeça, eu não quero estar no bar, eu queria estar mesmo num ginásio. Eu não ia aproveitar aquilo que eu já tinha direito. Eu já tinha direito daquilo, eu não ia aproveitar. Sim. E aí hoje eu não ia ter o entendimento de, olha, hoje eu ia ficar olhando o lado ruim, nossa, mas olha que resposta, nossa, mas eu só tenho meia hora, será que eu vou conseguir fazer tudo? Cara, aproveita, olha o tamanho do palco, olha a plateia linda, prestando atenção em você, vai lá e passa a sua mensagem e tal. Então é o estado de presença, né? Sim. E quando eu tô no bar, tocando, né? Trabalhando, vou aproveitar o máximo, eu vou lá para fazer a diferença. Eu vou lá para transformar o dia de alguém, a noite de alguém que tá ali na mesa. Vou cantar minha música, vou falar minha mensagem como se eu tivesse no Maracanã lotado. Sim. Porque todos os corações importam igualmente. Cara, isso faz total sentido, porque eu lido muito com pessoas do marketing digital, e às vezes a pessoa que está começando, ela fica ali almejando uma coisa grande. Cara, ela quer ter, ela fica lá olhando de 1 milhão, fica olhando lá uma influência famosa, e ela não faz o melhor aqui com os 1.000 que ela tem. Fica ali, pô, fica 1 milhão de seguidores, e isso e aquilo, e a pessoa tá com seus 500 seguidores, seus 1.000, seus 2.000, e não cuida, cara, não tem paixão naquilo que faz.
E quando a pessoa tem paixão, esses 2 mil a crescer. Se a pessoa ficar ali olhando e almejando algo que, cara, não é a realidade ainda. Faz o melhor onde você tá, né? Eu acho que isso que você procurou fazer. É. E eu acho que o mundo de hoje tá um pouco difícil de fazer isso, cara, porque é muita informação e a gente tá muito com o celular e ele é um aliado. Só que o celular acaba tirando a gente de onde a gente tá. Tira você do estado de presença. E isso é perigoso pro cérebro. Porque o estado de presença é o único lugar onde a felicidade mora. Se você estiver fazendo um vídeo, mas estiver presente no vídeo, tá beleza. Tô aqui por um motivo, tô gravando um vídeo por um motivo. Sim. Agora, se você estiver desconectado, falando com outras pessoas que estão longe, e aí eu tô aqui com você com a cabeça no show, e de repente eu falo, cara, ansiedade e depressão tem muito a ver com excesso de futuro, excesso de passado. Sim. De maneira mais grosseira, assim. Eu até falo, né? A ansiedade é viver o futuro e depressão é viver o passado, né? Eu gosto até de dizer isso, né? É. Então a gente tem que treinar pra estar presente, né? Tava com você, uma hora eu fiquei ansioso aqui, pô, será que já tá na minha hora? Eu tenho que ir lá daqui a pouco e tal. Falei, calma, olha aqui, olha aqui. Calma que alguém vai aparecer no vídeo e vai dizer. É, tranquilo. Eu tenho que estar presente aqui, senão eu vou estar lá, vou estar preocupado. Pô, eu saí antes lá, não curti direito, daí eu vou ficar com a cabeça no passado, não adianta nada. Aí você vai ficar com depressão e ansiedade, pô. É do mesmo dia. Aí não dá certo, não. E assim, ô Rafa, você lembra assim, você foi indo no bar, foi cantando. Tu lembra assim um momento de virada que você falou, caraca, aquele momento de super insight que falou, deu certo. Tô vendo que esse aqui é o caminho. Posso não ter chegado a ficar milionário ainda, mas achei o caminho. Sim. Eu fiz uma música que chama Fim de Ano. Sim. Eu escrevi pros amigos, era Natal, foi na véspera de Natal. Eu tive a ideia de dar uma cartinha para cada um deles, imprimi a letra e atrás escrevi a mão individual. Quando tinha irmão, aí escrevia um só pros irmãos para economizar papel. Então era 15 amigos ali, foram umas 10 cartinhas. Aí eu entreguei para eles, gravei um áudio com uma câmera de um amigo emprestado, tirei o vídeo num programinha lá que dava para fazer isso, ficou só o áudio, gravei um CD virgem, branco, escrevi o nome da música, que chamava Plantar Juntos para Colher Sempre, não chamava Fim de Ano, entreguei para eles. Na época o YouTube era no comecinho, né? Aí postaram e começaram a me ligar pra cantar em formatura, que a música tinha a ver com formandos, que fala viveria tudo outra vez e tal. E aí eu tinha ano assim que eu cheguei a fazer 10, 15 formaturas só em dezembro e comecei a viajar pra cantar música e eu não sabia nem como cobrar, porque eu viajava longe pra caramba, cantava lá, todos os formandos cantavam junto, eu chorava junto com eles. E aí a banda Cheiro de Amor quis gravar a música na época, depois gravou com o Jamil e com a banda Eva, a mesma música. Uns cantores do Jamil da banda Eva. Nesse eu falei, cara, eu fiz a música pros meus amigos, de verdade. Eu fiz pra eles de verdade, eu não fiz pensando, deixa eu pensar num negócio pra viralizar aqui, pra virar tema de forma... Não, eu fiz escutando o meu coração. Daí eu pensei, esse é o caminho. Se eu pensar primeiro no dinheiro, eu vou cantar, sei lá, só em casamento, só em evento corporativo. E que é digno, é lindo, maravilhoso. Mas eu tinha uma visão limitada. Se eu seguisse o meu coração de verdade, aquilo ia me fazer ganhar 10 vezes mais do que cantar em corporativo e casamento. Só que na hora você não consegue ver. Sim. Então eu fui meio que, eu confesso que eu fui Tipo mais... uma zona de conforto, né? Você tá ali e fala assim, Tinha um caminho prático pra eu ganhar um dinheiro bom. Só que eu sabia que eu não ia estar feliz pra... Acho que feliz pra cachorro. E só que você seguir o coração, normalmente no começo dói mais. No começo você tem que passar por mais dificuldades. No começo você vai ganhar menos, é natural. Só que se você passar aquela bolha, aí, cara, é um estouro sem tamanho. Não de grana, tá, gente? Tô falando de vários indicadores de sucesso. sim. Fazer o que ama, poder escolher um pouco mais o tipo de trabalho que você quer fazer, estar mais próximo da família, também ganhar dinheiro, ter saúde, ter tempo para curtir o filho. E tudo junto, né? Você dizia que, tipo, acho que a dificuldade seria você seguir o coração, porque a hora que você seguiu o coração, você falou, caraca, dá certo. É esse o caminho. Foi meio que isso, esse site, né? E assim, ter coragem, seguir o coração, cara, não é fácil não, porque primeiro você tem que ouvir o coração. E ouvir o coração já, hoje em dia, então, É mais difícil ainda. você vai ouvir todo mundo, menos seu coração, tanta informação que tem. Show. As pessoas procuram sempre a aprovação do terceiro, né? E não o em si, né? A aprovação interna, né? Isso não quer dizer ser egoísta, ou não quer dizer você querer fazer tudo do seu jeito, não.
Você faz um curso, você treina, você faz tudo o que você pode fazer de informação. E aí você instala isso no seu coração, pra você ver o que realmente faz sentido. Porque uma vez um cara me ofereceu lá pra eu cantar um estilo de música que não era o meu, só que tinha um empresário já envolvido, mas, cara, não era o meu. Ia durar por pouco tempo. Sim. Eu ia ganhar dinheiro e ia talvez fazer um sucesso, mas por pouco tempo. Eu Sim. tenho certeza que seria por pouco tempo. Eu também tenho. É uma coisa, quando a gente faz algumas reuniões para apresentar o projeto da B2C para influenciadores, e tem uma coisa que eu não sou guru do digital. O guru do digital fala que é fácil, mostra lá um Hotmart da vida, ó, tá milionário, mas é uma coisa que eu sempre falo. Quando você tem um negócio que te gera consistência e recorrência, a curva de ganho sempre é de médio para longo prazo. Tudo que é rápido é aquela curva assim, a pessoa nunca consegue ter consistência. É verdade. Eu costumo falar que eu planto árvore na rua lá, um projeto lá de um amigo meu, Fabião. Eu, minha esposa e tal. Faz tempo até que a gente não tem ido, porque ficou muito tempo sem chover. A gente começou a plantar e a gente começou a ficar ansioso pra querer já ver a árvore crescendo. E não vê, cara. Pior, a prefeitura ainda arrancou umas. Aí umas não vingam. Só que a gente começou a juntar mais turma pra ir, um cara parou pra ajudar, a gente começou a amar plantar. Mais do que amar colher. Essa foi a virada. Começou a dar um prazer de ir lá plantar, mas começou a dar uma alegria. A gente plantou, sei lá, 300 árvores. A gente deve ter 30 que vingou. Essas 33 já estão bonitonas mesmo assim. Uma virou um ipê amarelo que minha esposa chorou quando viu. 3. Se alguém falar assim, quer plantar 300 árvores para 3 dar certo? Eu falar, não, vou ficar quanto tempo aqui plantando? Talvez eu não fosse, porque eu não tinha ainda o prazer por plantar. Quando eu desenvolvi esse prazer por plantar, a gente fez amigos. Eu comecei a fazer exercício até com o negócio lá. Comecei a falar, pô, que legal fazer exercício, suar. Saía de lá, ia tomar água de coco, um caldo de cana. Começou a curtir a trajetória, começou a curtir a jornada de plantar. Aí aconteceu. Você começa a plantar, vai ter entre safra, tem uma árvore que não vai vingar. Mas você vai plantar tanto, cara, que quando o negócio vingar, dessas 30 que vingaram, tem muitas que não vingaram ainda por causa do tempo. Não passou o tempo suficiente, porque cada árvore tem um tamanho. Sim. Daqui a um tempo, quando eu olhar, eu vou ver um pé de jaca gigantesco lá, e meu filho vai estar grande, eu vou falar, eu que plantei. Cara, você tem noção que eu não vou nem lembrar. Olha como é. O sofrimento daqui não nasceu, daqui não vingou. E é abundante. Se você começa a pegar amor por plantar, a colheita é abundante. Se você ficar focado demais na colheita, o seu plantio vai ficar ansioso. E pode ser que você até pare de plantar no meio do caminho, aí esquece. É meio que uma coisa até da questão do mindset, né? Que a pessoa tem um mindset fixo e fica pensando lá na árvore, lá, grande como fruto. E quem tem um mindset de crescimento, a pessoa fica na jornada ali. É uma coisa que eu tenho comigo. Isso todo mundo fala, né? Mas eu tenho comigo que é um pouco diferente, que a questão a felicidade tá na jornada sim, só que essa jornada, quando você tá ali fazendo, esse ponto final ele nunca chega. Cara, ele sempre vai indo, parece que vai surgindo coisas, fala assim, cara, não, eu queria chegar, não, mas eu posso ir mais e mais. E você encontra a felicidade nesse caminho. E, cara, nunca chega a esse ponto final, eu acho. Claro que você tem que ter um propósito, né? Que no caso eu quero ver árvore, você tem que saber onde você quer chegar. Sim. Senão eu não ia plantar árvore, ia fazer outra coisa, né? Eu ia construir casa, eu ia costurar. Qual que é o objetivo? Plantar árvore? Talvez no meio do caminho eu mude, mas se você não tem um objetivo também, você não vai para lugar nenhum. Só que daí ali naquele caminho, você descobre tanta coisa maravilhosa, como você falou, né? Depois você chega lá, fala, cara, mas agora eu quero reflorestar uma beira de um rio. Você começa. Antes era fazer sombra na avenida. Sim. E agora você já começa a aumentar o seu. Mas beleza. Lindo. Vamos aumentar, vamos chamar mais gente, vamos construir esse caminho, né? E aí tá na jornada, creio que sim, quando tem um propósito que pode mudar com o tempo, não tem problema. Sim. Avançar, mudar. Eu falo que é tipo um Waze. Você põe a rota. No caminho, às vezes tem um acidente, você recalcula a rota, né? Tudo bem recalcular a rota. Agora, se você sair sem rota também, você vai ficar perdido. Com certeza. E assim, Rafa, como que isso, assim, essa mudança na tua carreira, esse avanço financeiro, como é que isso impactou você, as pessoas que você ama? Primeiro que a pessoa feliz, ela não enche o saco dos outros, né? Começa por aí. E quando você tem abundância em qualquer tempo, em qualquer coisa, tempo, felicidade, dinheiro, escorre em quem tá perto de você. Então, quando eu comecei a ganhar mais dinheiro fazendo seguindo meu coração, sim, dá trabalho pra caramba, não quer dizer que seguir o coração é fácil.
dá trabalho, mas é seguir no coração. Eu comecei a comprar tempo com o dinheiro. Isso impactou diretamente com a minha família. Comecei a poder escolher um pouco mais alguns trabalhos, impactou diretamente na educação do meu filho. Eu paguei uma viagem para Itália para minha mãe, nem fico falando isso, mas que era o grande sonho da vida da minha mãe. E um dia eu pensei, um dia ela vai morrer, tomara que demore muito, mas que ela morra antes de mim, porque a mãe nunca quer que o filho parta antes. E eu vou falar, era só dinheiro, dava para eu ter juntado, dava para eu ter feito. E eu falei, não, vamos lá. E aí quando eu prosperei mais, eu vi minha mãe, minha mãe foi antes de mim, no que eu tinha ido. E Legal. isso, então, impactou profundamente. E não tem só a ver com dinheiro. Tempo. Eu tenho tempo, eu levo meu filho na escola, eu consigo organizar meu tempo, trabalho pra caramba, mas eu tenho tempo. É liberdade, né, cara? E isso impacta diretamente na vida das pessoas que você mais ama, naturalmente você vai Você enriquece decolar. a sua vida e das pessoas. Acho que você enriquece das pessoas e, consequência, enriquece a sua, Sem né, na dúvida. verdade. E lembre, não tem só a ver com dinheiro. Dinheiro é um indicador importantíssimo. A riqueza é uma coisa muito, muito além. Não, com Essa é a minha certeza. grande mensagem de hoje. Rafa, obrigado, irmão. Tô ansioso pra te ver no palco ali. Que legal, eu também tô ansioso pra ir lá. Na verdade, eu tô entusiasmado. Não, ansiedade não, entusiasmo. Isso É aí, isso, irmão. é isso. E obrigado por assistir nosso podcast. Esperamos que a história do Rafinha também seja um incentivo para você acreditar nos seus sonhos, não desistir, ter um senso de propósito e avançar na sua carreira no digital e com o empreendedorismo. Obrigado, Rafa. É isso, Um obrigado. abraço, irmão. Adorei, tamo Tchau, tchau, junto. cara. Valeu.